Bala na agulha. Em menos de uma semana, o Vasco consegue acertar duas vendas que somadas chegam ao valor de 49 milhões de reais. Vendas essas que inclusive serão importantíssimas para as ações, as atitudes que o Vasco tomará nesta janela de transferências daqui para frente. Até porque ontem tivemos a informação que 3 nomes estão fechados com o Cruz Maltino. O volante Bruno Praxedes, o meio-campo Paulinho Paula e também o atacante Sebastián, que atuou ao lado do Ramon Angel Dias no Libertad do Paraguai. Mas o Cruz Maltino, o torcedor, ainda busca mais 2 nomes ainda nesta janela. Busca um camisa 10 e um camisa 9. Esses 2 nomes são Jorge Carrascal e Michael Santos. E é claro, neste Fala Gigante, apenas no segundo vídeo deste sabadão bastante agitado, vou trazer a vocês todas as informações envolvendo Jorge Carrascal e também envolvendo Michael Santos. Proposta na mesa, um desejo gigante de ter esses 2 nomes para de fato compor o elenco do Vasco, subir o nível desse time e fazer com que o Gigante da Colina permaneça na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É claro, a gente vai trazer tudo a vocês, porém antes de começar, antes de deixar vocês muito bem informados sobre o nosso Vasco da Gama, quero aqui dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, a gente está muito aí no objetivo e te falar, falta pouco. Chegar agora ao segundo mil dos 100 mil, os 102 mil inscritos. É o seguinte, se você está chegando aqui pela primeira vez, dê um voto de confiança ao nosso canal, vem aqui embaixo, nessa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. 3 vídeos ao dia, sempre com muita informação a você, torcedor. E caso você já esteja aqui todos os dias, mas ainda não se inscreveu, por achar que será apenas mais um, não quer dar essa moral, vem aqui embaixo, cara, o canal do Gigante Vasco conta muito com a sua ajuda, então se inscreva, ative o seu sininho de notificação, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar. E é claro, não esqueça de aqui embaixo também deixar nos comentários. Tá empolgado, torcedor, com os nomes que vêm sendo colocados na mesa da diretoria do Vasco da Gama? Coloque a sua opinião aí nos comentários. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar primeiramente aqui este Fala Gigante, antes de entrarmos no assunto sobre chegadas, sobre contratações, sobre reforços que irão desembarcar na Colina Histórica nesses próximos dias. Quero começar esse vídeo aqui primeiramente falando sobre saídas, porque sim, torcedor, no prazo inferior a uma semana, o Vasco fechou a venda de 2 atletas, 2 ativos. Um cria das categorias de base do Vasco da Gama e um atleta que chegou no início dessa temporada. Eu falo, é claro, de Pedro Raul e falo também de Aguinaldo, porque ontem, aliás, hoje pela parte da manhã, oficialmente o Vasco anunciou a saída do Pedro Raul. Na madrugada de ontem que ele desembarcou no México e pela parte da manhã deste sábado que o atleta foi oficialmente oficializado, é claro, né? Como um nome que realmente foi vendido pelo nosso Cruz Maltino. Tá aparecendo aí nas imagens a vocês o Vasco dizendo assim, O Vasco da Gama informa a concretização da venda do atacante Pedro Raul para o Toluca do México. O jogador defendeu a camisa vascaína por 28 partidas, marcou 9 gols e deu 4 assistências. O clube agradece ao profissional pelos serviços prestados e deseja boa sorte na sequência de sua carreira. Pedro Raul, que no início da temporada foi contratado pelo valor de 10 milhões de reais junto ao Kashiwa Reysol do futebol japonês. Não rendeu o esperado e sai aí do Vasco da Gama para o Toluca pelo valor de 26 milhões e 900 mil reais pagos em 2 parcelas. A primeira, 13 milhões e meio, foi paga logo no momento da assinatura, ou seja, já está nos cofres do Vasco da Gama, e o restante desse montante será pago no início de 2024. Porém, não para por aí, pois nessa manhã, além do Vasco oficializar a venda do Pedro Raul, tivemos a informação que também o Vasco e Shakhtar Donetsk já se acertaram pela venda de mais um ativo. Dessa vez o atacante de apenas 18 anos de idade, Aguinaldo. Aguinaldo, que disputou 32 jogos com a camisa do Vasco, marcou 3 gols pelo profissional de um modo geral, juntando as suas 2 temporadas do ano passado e desse ano em 2023. Estará de saída do Cruz Maltino. A informação que tivemos nesta manhã de sábado é que o Vasco e Shakhtar Donetsk, o clube aí do futebol ucraniano, já se acertaram e Aguinaldo será vendido
ao clube pelo valor de 4 milhões de euros, trazendo aí para nossa moeda em torno dos 21 milhões de reais. Expectativa, só para deixar bem claro a vocês e é claro informá-los, é que a transferência seja concluída nesse final de semana ainda, ou seja, até amanhã o Vasco já tem expectativa que tudo venha a estar alinhado e na próxima segunda-feira o Ignaldo já pegue um voo em direção ao continente europeu. Sobre a venda, o GE teve alguns acessos importantes, né, sobre as tratativas, sobre as negociações, sobre o molde das, inclusive, negociações. A informação que nós temos é que o Shakhtar Donetsk vai adquirir 90% dos direitos econômicos do Ignaldo. O Vasco irá manter 10% dos direitos econômicos do atleta. Importante também trazer a vocês que antes dessa venda, a fatia dos direitos econômicos do Ignaldo estavam divididos da seguinte maneira: 70% para o Vasco da Gama e 30% para o Arte Sul. O Vasco, ou seja, é importante trazer, o Vasco permanecendo com 10%, de toda essa fatia o Vasco vendeu apenas 60%. Então com isso, dessa venda de 21 milhões de reais, que dá o contexto geral, dá o valor geral da venda do Ignaldo, 60% desse valor será destinado ao Vasco da Gama e os outros 30% será destinado ao Arte Sul. Fazendo uma conta rápida, o Vasco colocará dentro do bolso algo em torno de 12 milhões e 600 mil reais. O restante vai para o clube do interior do Rio de Janeiro. Uma grana forte, uma grana alta, inclusive, na minha opinião, e uma grana que vai ajudar e muito aí os cofres do nosso Cruz Maltino. Foi esse o valor que Vasco e Shakhtar Donetsk se alinharam para a venda do jovem jogador Cruz Maltino. E uma informação, é claro, importante aqui a trazer a vocês. Com a venda do Ignaldo, o Vasco poderá chegar a 113 milhões de reais em vendas nessa janela de transferência, juntando inclusive a primeira venda que aconteceu lá em janeiro desse ano, que foi a do jovem jogador, a grande promessa Andrei Santos. O Andrei foi vendido pelo valor de 68 milhões de reais, o Pedro Raul nesses últimos dias vendidos pelo valor de 24 milhões de reais, e o Ignaldo agora, que falta apenas a assinatura do contrato, pelo valor de 21 milhões de reais. Valores somados que chegam a casa dos 113 milhões. Muita grana que o Vasco de fato, conseguiu vender aí os seus ativos, uma grana importante. O Vasco ainda nunca, durante a sua história, havia conseguido chegar à marca de mais de 100 milhões de reais em vendas. E desse ano conseguiu. Então, se tiver um departamento de futebol estruturado, se tiver pessoas capacitadas, que tenham competência no nosso cargo de gestão, o Vasco poderá voltar facilmente a se tornar uma grande potência do futebol brasileiro. Eu não falo gigante, porque gigante o Vasco nunca deixou e nunca deixará de ser. Eu falo potência, eu falo de força. O Vasco tem tudo para voltar a ser uma. Se tiver gestores competentes, voltará no estalar de dedos. 100 milhões para um clube que há anos não conseguia se reestruturar financeiramente é muita grana, torcedor. E é claro, a gente fica se perguntando, para onde vai esse dinheiro? Porque não para por aí. Além desses 113 milhões que caíram no Vasco nesse ano apenas com venda, o Vasco nesses últimos dias também ganhou 42 milhões e 400 mil reais através do acordo com aquele fundo Serengeti, o acordo da Liga Forte Futebol, e também ganhará em setembro 120 milhões de reais. É muita grana, torcedor, quase 260 milhões de reais nesse ano, só com venda de ativos e também com aportes financeiros. Volto a repetir, com dinheiro tudo é fácil, com grana fica mais tranquilo. E hoje o Vasco, principalmente após a chegada desse fundo Serengeti, após as vendas de Ignaldo e Pedro Raul, como a gente colocou no título e trouxe a vocês nas primeiras palavras desse Fala Gigante, o Vasco hoje tem bala na agulha para contratar. E exatamente por esse motivo o Vasco negocia com nomes no mercado e já tem inclusive atletas fechados. E antes de entrarmos sobre assunto envolvendo nomes que ainda não estão fechados, mas nomes que hoje o Vasco busca para fechar, eu quero falar sobre esses nomes que já está confirmado, chegarão ao Rio de Janeiro nesses próximos dias. Eu falo de Praxedes, eu falo aqui também do meio-campo Paulinho Paula, e eu falo também do atacante paraguaio Sebastián Ferreira. Sobre Praxedes, qual é a situação? Tudo certo, informação que tivemos inclusive nessas últimas horas de sábado é que o Praxedes ontem mesmo, sexta-feira, já foi até o RB Bragantino, já foi ao CT do Clube Paulista para se despedir dos seus companheiros de elenco. Não treinou hoje, é claro, automaticamente, porque pega um voo em direção à cidade carioca, ao Rio de Janeiro, para realizar exames médicos. Ele era esperado hoje no CT Moacir Barbosa para ter esse primeiro contato já com o elenco. Porém, como o treino foi realizado pela parte da manhã para o jogo que irá acontecer contra o Atlético Paranaense amanhã em São Januário, o Praxedes é aguardado na segunda-feira
no CT Moacir Barbosa para já ser integrado ao grupo e estar à disposição do técnico Ramon Arreu Dias para a partida do dia 6 de agosto contra a equipe do Grêmio. Praxedes será um nome à disposição do Ramon no dia 6 de agosto, isso é fato. Praxedes será o quarto reforço do Vasco da Gama nessa janela de transferências. E além dele, outros dois nomes também, Sebastião Ferreira e também Paulinho Paulo. Qual a informação que temos a trazer aqui a vocês sobre Sebastião Ferreira, torcedor? Está também igualmente falando sobre Praxedes, tudo certo. O jogador aí de muita qualidade, atleta de Libertar, atleta de seleção do Paraguai, um atleta jovem, inclusive, de apenas 25 anos, desembarcará também no Rio de Janeiro nesses próximos dias. A gente trouxe essa informação na Corda Vascão, mas faço questão de voltar a falar caso você não tenha visto o primeiro vídeo deste sábado que a gente trouxe aqui no nosso canal. Ontem, o técnico do ex-clube, atual, até porque ainda não houve a rescisão contratual anunciada, que é o Ben Olsen, técnico aí do Houston Dynamo, clube onde o Sebastião Ferreira esteve nessas últimas 2 temporadas, foi perguntado na entrevista coletiva sobre a possibilidade de transferência do atacante. E ele foi curto e grosso na sua resposta, deixando bem claro que era algo que ele preferiria evitar de comentar durante uma coletiva. Porém, pelo que eu soube do Ben Olsen, através inclusive de um grande setorista lá da MLS, que é o Thiago, ele deixou bem claro que quando tem alguma coisa acontecendo, o Ben Olsen fala, ou melhor dizendo, quando não tem alguma coisa acontecendo, o técnico deixa bem claro e costuma esclarecer nas suas entrevistas coletivas. E quando ele foge dos assuntos, muito provavelmente foi algo orientado por parte do próprio departamento de futebol do clube norte-americano. Então tudo indica que realmente, nos próximos dias, Sebastião Ferreira será aguardado aqui na cidade carioca para assinar um vínculo contratual com o Vasco da Gama. Um atacante de 1,81 m que trabalhou com o Ramon Dias lá no Libertar do Paraguai entre os anos de 2020 e 2021. Antes, inclusive, ele teve números impressionantes, na minha opinião. Em 2020, com a camisa do Libertar, foram 39 partidas, 20 gols marcados e 7 assistências. Já em 2021, foram 44 jogos, 18 gols marcados e 3 assistências. Números muito bons, números inclusive superiores ao do Pedro Raul, aqui com a camisa do Vasco, com relação a participações em gols por jogos, e chega aí para compor esse sistema ofensivo do Vasco. Não será o único. O Vasco ainda busca um outro nome no mercado, porém já iremos falar sobre isso. Outro nome que também está fechado, o terceiro dessa lista, desse pacotão aí, que tivemos a informação ontem, sexta-feira, é o Paulinho Paulo. Paulinho Paulo é um jogador aí que nessa última temporada vestiu a camisa do Al-Fayha, lá do mundo árabe, um atleta de 26 anos de idade que chegará ao Cruz Maltino. O Vasco ainda não anunciou oficialmente nenhum desses 3 nomes, torcedor, porque ainda resta a assinatura do contrato, ainda restam detalhes burocráticos, mas é bom adiantar a vocês que sim, já está tudo certo. Esses 3 atletas serão reforços do Vasco da Gama. Sobre números, importante trazer aqui a vocês. Vasco pagou, segundo informações aí lá do GE, 1.200.000 euros pela contratação do atleta. Cerca de 6,5 milhões de reais. O Vasco contará com esse jogador até o final de 2025. Tá aparecendo inclusive um mapa de calor desse atleta aí na imagem a vocês. Ele é um atleta que pode fazer tanto a função de um camisa 8, ou seja, de um segundo volante, quanto também de um camisa 10. Um jogador que o Vasco já buscava no mercado do futebol internacional e enfim achou. Um cria das categorias de base do Fluminense, que foi procurado pelo Botafogo no ano passado. O Botafogo tentou a contratação do Paulinho Paulo no meio do ano passado, no meio de 2022, quando veio aquele pacotão, com o Adrielson, com o Tiquinho. O Botafogo também tentou trazer o Paulinho Paulo. Porém, a proposta na época foi recusada e o Vasco, enfim, conseguiu a contratação desse jogador, que na minha opinião será importante. O Botafogo, só para até trazer aqui informação a vocês, colocou um valor até superior ao que o Vasco fez pelo Paulinho Paulo nessa janela de transferências. No ano passado, o Botafogo colocou 1,5 milhão de dólares, algo em torno de 8 milhões e 100 mil reais, e o Vasco nessa temporada colocou 1.200.000 dólares, algo em torno de 6 milhões e meio de reais. Então o Vasco colocou um valor inferior, mas conseguiu a contratação do atleta. Então, sobre o Praxedes a gente já vem deixando muito bem claro nesses últimos dias, mas sobre Sebastião Ferreira e sobre o Paulinho Paulo é importante falar. 2 nomes pouco conhecidos, isso é fato, mas um nome que em 2021, falo aqui de Sebastião Ferreira, foi procurado pelo Palmeiras. O Abel pediu a contratação desse atleta após o grande destaque que ele teve vestindo a camisa do Libertar, e no ano passado o nome do Paulinho Paulo que foi procurado, teve inclusive uma proposta recebida por parte do Botafogo.
Ou seja, não são qualquer jogadores. A gente fala de um atleta procurado pelo Palmeiras de Abel Ferreira, que hoje é um dos melhores e maiores times da América do Sul, que conquistou 2 Libertadores nos últimos anos e tem a sua beirada de campo um técnico de renome internacional. E um outro nome, que é o Paulinho Paulo, que foi procurado pelo Botafogo, que hoje tem o melhor departamento de scout e análise do futebol brasileiro. Um time que achou Eduardo, um time que achou Tiquinho, um time que achou Adrielson, um time que achou Lucas Perry. Esse foi o clube que tentou a contratação do Paulinho Paulo. Então, se a gente elogia tanto o Botafogo por um lado de achar nomes no mercado do futebol, vamos elogiar agora ao saber que o Vasco buscou um nome que o Botafogo tentou e colocou grana na mesa para contratar no momento que não estava pagando. Adrielson veio de graça, Tiquinho veio de graça, Eduardo veio de graça e o Botafogo tentou colocar dinheiro na mesa pela contratação do Paulinho Paulo. Então, nomes que, é claro, não são renomados, não são nomes de primeira prateleira, mas são nomes conhecidos no futebol internacional. São nomes que já tiveram boas passagens em clubes onde vestiram a camisa e desembarcarão ao lado do Praxedes nesses próximos dias na colina histórica. Nomes medianos, não são nomes de primeira prateleira, mas o Vasco precisava de jogadores exatamente como eles para mudar o nível desse atual elenco, tirar a responsabilidade de jovens jogadores das categorias de base, entregar essa responsabilidade para atletas mais carimbados, mais maduros no mercado do futebol. Gostou das contratações, torcedor? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários, porque o Vasco não irá parar por aí. E para finalizar o vídeo, quero falar aqui sobre um nome. A gente vai deixar para falar sobre o Carrascal no final, porque nesse momento eu quero falar especificamente sobre Michael Santos. Para ser mais exato, Michael Santos Rosadilha. Nome de 30 anos de idade, uruguaio, que hoje é o grande artilheiro do Talleres no futebol argentino. Atleta que em 24 partidas teve 13 gols e 5 assistências, um camisa 9 nato. Um jogador com passagem de Leganés na Espanha, Sport Rison na Espanha, River Plate do Uruguai, Talleres da Argentina. Um nome muito rodado, um nome grande, um camisa 9 gigantesco. Vasco já contratou o Sebastião. Busca também um outro camisa 9 para reforçar o seu sistema ofensivo e dar competitividade a esse último terço do campo. E o que temos a trazer a vocês neste Fala Gigante sobre a situação do Michael Santos. Torcedor, o Vasco fez uma proposta nessas últimas horas pelo valor de 3 milhões e meio de dólares por 50% dos direitos econômicos do Michael. O Vasco se interessou pela contratação, não à toa colocou esse alto valor na mesa. 3 milhões e meio de dólares é quase 20 milhões de reais colocados pelo Cruz Maltino na mesa do clube argentino por um atleta de 30 anos. A postura do Vasco hoje no mercado é outra. O Vasco muda o foco nas suas tratativas. E qual a informação que nós temos? O Talleres balançou com essa negociação. O Talleres está balançado. Realmente, inclusive, informações que nós temos é que o presidente Andrés Fassi confirmou, revelou, deixou bem claro ao jogador que iria o liberar nessa janela de transferências para uma venda. Isso empolgou o atleta, uma proposta do Vasco. O jogador quer vestir a camisa do Vasco da Gama, o jogador gosta muito do técnico argentino Ramon Angel Dias, que hoje é o treinador do Cruz Maltino. Então tem muito fator aí envolvido que ajuda numa chegada do atleta. E principalmente hoje a questão financeira. 3 milhões e meio de dólares é muita grana para um clube argentino como o Talleres. Porém, meus amigos, o presidente Andrés Fassi é um profissional, é um dirigente difícil de negociar. Então, mesmo diante desse valor colocado à mesa, informação que tivemos através aí do jornalista Lucas Pedrosa, é que hoje o presidente Andrés Fassi quer um valorzinho a mais ainda. Ele pede mais 750 mil dólares. Ele quer que a negociação venha a ser fechada por 4 milhões e 250 mil dólares, em torno aí dos 23 milhões de reais. A informação que tivemos é que, através aí de contato do Lucas Pedrosa com o presidente Andrés Fassi, ele revelou assim, abre aspas, a negociação continua, há uma diferença de 750 mil dólares. O treinador quer que ele fique, depende do Vasco. Por menos ele fica ou vai para outro lugar. Então tá confirmado, o Vasco colocou essa proposta na mesa, a imprensa argentina nessa tarde de sábado só fala disso, como tá aparecendo inclusive aí na imagem a vocês, o TYC Sports, que é uma imprensa do mercado do futebol sul-americano com mais de 4 milhões de seguidores, trouxe nessa parte da tarde Talleres, cerca de perder a su goleador Michael Santos, é o delantero uruguaio de 30 anos, é buscado por Vasco da Gama de Brasil, equipe dirigido por Ramon Dias. Então, torcedor, realmente a chance é muito grande do Michael Santos vestir a camisa do Cruz Maltino. Detalhes hoje separam Vasco de Michael. Acredito que nesses próximos dias deveremos ter um avanço. O Vasco quer muito o atleta, o Ramon Dias quer muito contar com o jogador quer muito vestir a camisa do Vasco da Gama e essa proposta aí
do Cruz Maltino confirma a vocês, balançou o presidente Andrés Fassi, balançou os dirigentes do clube argentino. Então a expectativa é grande de que nesse momento realmente o Cruz Maltino consiga a contratação do seu camisa 9. E tem Michel Santos como 9, esse grande homem aí do ataque para ser esse camisa 9 do Cruz Maltino. E tem ainda também o Sebastián, né? O Sebastián Ferreira, jogador paraguaio, também de muita qualidade, que já trabalhou com o Ramon Dias para fazer essa sombra. Um outro Vasco, um Vasco com caras novas, um Vasco de outra prateleira, e um Vasco que, se todos esses nomes não, né? Os três vão vir, porém se vir Michel Santos e se vir Jorge Carrascal, muda a cara do nosso elenco. E só para finalizar o vídeo, inclusive falar sobre Jorge Carrascal, antes porém, deixa aí a sua opinião nos comentários, o que você vem achando sobre essas negociações do nosso Cruz Maltino. Quero falar aqui com vocês sobre Jorge Carrascal, porque, torcedor, nesse momento não temos muita coisa a atualizar. O que eu tenho a trazer a vocês sobre a situação envolvendo o meio-campo colombiano de 25 anos de idade é que está exatamente na mesma situação. O Vasco colocou uma proposta na mesa do CSKA Moscou da Rússia, uma proposta no valor de 4,5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos do jogador. O Vasco, inclusive, já está alinhado com relação a valores com o Jorge Carrascal. O Vasco já chegou à definição sobre valores e tempo de contrato. Sobre o tempo de contrato eu até tenho informação, 4 anos do tempo de contrato, porém com relação a valores, questão salarial, luvas, etc., o que o Vasco irá pagar ao seu empresário, ao seu atleta, ainda não temos essa notícia. Mas sobre valores envolvendo o CSKA Moscou, 4,5 milhões de euros, foram colocados na mesa do clube russo por 50% dos direitos econômicos do jovem jogador colombiano. É o grande alvo do Vasco para ser esse camisa 10 e essa venda de Aguinaldo ajudará muito o Vasco nas tratativas. É o sonho de consumo. Chegando aí Jorge Carrascal, chegando Michel Santos, chegando esses 3 nomes que a gente trouxe, que é o Sebastián Ferreira, que é o Paulinho Paula, que é o Praxedes. Muda a cara do elenco do Vasco. Impossível não se empolgar. Com dinheiro, torcedor, tudo fica de fato mais fácil. Tá animado? Deixa a sua opinião aí, é claro, nos comentários, porque a gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desse sabadão, e já estamos de volta com Boa Noite Gigante, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos, saudações vascaínas.